Boa noite, meu povo. Boa noite, gente. Vamos aí, vamos chegando. A live hoje é como a gente tinha combinado de ter o Lúcio e o Nicolas aqui com a gente, né? Então o Lúcio tá chegando aí, tá vindo pra se juntar com a gente. Estamos aguardando o Nicolas, mas vamos que vamos. Boa noite, Gilmar. E aí, tranquilo? Como é que tá o som aí? Me fala aí, já vai adiantando. Olha o Lúcio aí. Boa noite, salve, Pá, salve! salve, salve. Boa noite, parceiro. Tudo bom? Excelente noite, tudo jóia, graças a Deus, vamos que vamos. E aí, como é que foi as comemorações do aniversário ontem? Rapaz, tá rolando ainda, bem da verdade, né? E a Mas live você faz sabe também. parte da comemoração. Oh, pois é, pois é. Você sabe que é uma coisa engraçada, porque desde 2014, né? A gente está sempre comemorando, em tempos normais, né? Eu sempre comemoro fazendo o quê? Tocando com a hora certa, né? Ano Olha, passado já teve uma live musical aqui no meu condomínio, né? No prédio que eu moro. Ah, mas aí eu me apresentei solo, né? E esse ano é a nossa live aqui, pô. Muito bom, sempre é muito nós bom. juntos, é nós juntos. Com É, certeza. o Gilmar tá falando que o som tá ótimo, Tá legal. A legal, gente né? isso. A gente eu tô aguardando o Nicolas entrar pra gente poder completar o trio. Mas aí Com certeza. a gente vai trocando essa ideia aí por enquanto, porque querendo ou não é uma situação interessante quando nessa questão de se fazer aniversário, principalmente Cara, nesse pois momento é. turbulento que a gente está, né? Então assim a gente comemora com aquela um pouquinho de tristeza pelos outros, mas sabendo que a gente está sobrevivendo e é pelos outros a gente precisa sobreviver, né? Exatamente. Você também quarentou na quarentena, né? É isso, Você também é igual a exatamente. mim, né? Eu fiz ontem também 40 anos e, cara, é um negócio muito louco, porque assim, legal, eu tive ontem aqui em casa, né? Como não podia ser diferente, né? Na verdade, só as pessoas que já costumam sempre vir aqui mesmo, né? No caso, minha filha, né, recebeu o namorado dela, então eles dois, né? E meu irmão com minha cunhada e meu sobrinho que tem 1 aninho, né? E minha esposa, evidentemente. Cara, você viu inclusive o bolo que. Você viu a foto do bolo que a minha esposa fez, cara? Assim, eu vou falar que eu fiquei com um tanto de inveja. Putz, cara, e que bolo gostoso, rapaz. Tava bonito o bolo. Ela foi meu bolo preferido, que é o bolo prestígio, né? E aí ainda escreveu, né? Ainda pediu ajuda para minha filha, né? Que ela não estava conseguindo escrever direito, estava falhando lá. E minha filha foi lá e escreveu a mensagem Uhum. positiva, né? Em cima do bolo, né? A mensagem Fora que é o desejo de todos Bolsonaro. nós, fora Bolsonaro. Fora Foi a minha Bolsonaro. forma de participar do 3J de ontem, né? Porque, Exatamente. como eu não estou com as 2 doses da vacina, eu, particularmente, me reservei, mesmo, infelizmente, ao direito de ainda permanecer em casa. Eu não, né? Uhum. Esse é um posicionamento meu, e eu não consigo discordar de quem pensa diferente, porque é um momento que precisa realmente de ter um crescimento. É que, né? Como eu tenho aqui, tenho eu, minha filha não tomou nenhuma das doses ainda, minha esposa também só tomou uma, né? Então, eu acho que, né, eu tenho a comorbidade, então acho que é importante nesse caso, uma questão pessoal, a gente se preservou. Né, a gente Mas tem que ele que nos tomar aguarde aí cuidado. quando a gente tomar as 2 doses, cara. Ele tá no sal. Toda minha filha e meu genro. Né? Meu irmão estava com o filhinho recém-nascido, então eles acharam interessante não sair também.
Mas é isso, é o que você falou, é resistência, cara. É você saber que está resistindo, mas é um profundo lamentar que o governo não comprou. Pra mim aqui, voltou aí, tranquilo? Opa, aqui tá Oi? normal. Ah, não, É, tranquilo. aqui tá normal. Não, pra mim tinha travado, mas agora Ah, voltou. entendi. Voltou que voltou. Então, Beleza. eu devo ter perdido alguma coisa que você falou aí, porque realmente travou pra mim aqui. Ah, tá. Mas eu acredito que você estava falando aí em relação. Eu só peguei o finalzinho que você falou da resistência, né? É que na verdade E é isso, né? Você acaba ficando limitado para comemorar, né? Poucas pessoas e tudo mais, e ao mesmo tempo é um misto de, sim, né? Você sobreviveu e você está resistindo, mas ao mesmo tempo você lamenta, né? Aqueles que não tiveram a mesma chance, né? Que você. E o pior de tudo, né? Por conta de um governo, porque a gente tem. É uma doença para a qual já tem vacina, né? É uma doença para a qual já exatamente. existe remédio, né? No caso, remédio vacina, né? Não me entendam, não me entendam mal, né? E de repente, sabe, a gente ainda tem gente morrendo por causa disso, né? Por conta dessa conduta que a gente sabe que não é irresponsável, muito pelo contrário. A gente está vendo aí que é deliberada, Sim. pelo governo. E agora as coisas começam a ficar bem evidentes, né? Pois é. Do que está rolando aí da CPI do Covid, né? Então, assim, coisas vão acontecendo, vão aparecendo. E como é triste saber que só esse ano já morreram mais de 300 mil pessoas e que poderia ter sido evitadas, né? Assim, Exatamente. segundo os estudos lá que mostraram, né, mais de 350 mil pessoas poderiam ter sido, poderiam ter sobrevivido, né? Porque assim, com as vacinas, né, Teria já sido evitado. teria uma Nossa. luta, essa coisa toda, né? Eu acho que E pelo como menos diminuiria aí, pelo menos, sei lá, em 2/3 aí do que morreu. é verdade. E só esse ano morreu mais, muito mais do que o ano passado todinho, né? Metade do ano já foi mais que o dobro do que do que foi o ano passado todinho, né? Então assim Pois é. é meio complicado. Eu não consegui, eu não tô conseguindo contato com o Nicolas, né? Então assim ele não me respondeu aqui ainda, eu não consegui o Eu contato não, com não ele. consegui falar com ele hoje também. Pois é, mas a gente vai levar aqui, né, Beleza. a live. Se ele, quando ele vier, ele entrar, ele pega o bonde andando com a gente. Eu sei que ele não vai se sentir chateado. E ficaria bem chateado se a gente parasse, né? Então eu acredito que ele vai ficar tranquilo nessa situação. E aí a gente manda ver aqui nos trabalhos. Ixi, o Lúcio saiu. Oi. Só um minuto, gente. O Lúcio deu uma. Agora sim. Voltou. É isso aí. Você me Cara, deixou sozinho quando eu falei que a gente ia levar o trem só nós dois, você me deixou sozinho. Eu pois falei, é, o que, que é ixi. isso? Tanta gente que podia cair, tipo o Bolsonaro, e eu que caio, porra. O que, Exatamente. que é isso? Exatamente. Então, assim, a ideia de fazer a live mais vezes, né, agora semanal, com você e o Nicolas participando, com a gente trocando ideia do que ocorreu, né, durante essa semana. Eu queria começar esse nosso bate-papo com o que rolou ontem, porque ontem teve o terceiro ato fora Bolsonaro, né, do ano. Foi um ato que foi antecipado, seria no último final de semana de julho, foi antecipado para o dia primeiro, justamente por causa das denúncias na CPI. E foi um ato que ocorreu nas 27 capitais do Brasil, né, e ocorreu em mais outros países também fora do Brasil, né, E em várias cidades no país e nós, inteiro, né? muitos municípios e assim muito cheio, assim as principais capitais, né, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre,
Tiveram, cara, muito lotado, muito cheio, né? Tá pegando massa, tá pegando força, né? Então, assim, eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre esses atos que ocorreram ontem. Eu também não pude ir, eu tava de plantão de serviço, né? Ah, Mas é. como você, eu ainda não tomei as vacinas, então, assim, querendo ou não, a gente vai se resguardando, apoiando da forma que a gente consegue apoiar, né? Daqui do nosso da nossa área, né? Mas a Isso. gente conseguiu acompanhar, né? Todos os movimentos, todos os nossos companheiros que estavam na rua e que mandavam fotos, vídeos, mostrando como é que estava. Então, assim, eu queria que a gente conversasse, começasse mesmo, trocando essa ideia sobre esses atos, né? Tem muita coisa que a gente pode trocar mesmo em relação a isso. Aí eu queria saber de você, assim, o que é que você viu, o que é que você sentiu, né, de toda essa demonstração aí pelo fora Bolsonaro, fora genocídio. Cara, foi um negócio lindo, lindo de se ver, assim. Não, só não é mais lindo pela motivação, né, do evento, né? Nós estamos indo protestar contra mortes, né, contra milhares de mortes, centenas, 5 centenas de milhares de mortes. Então isso é complicado. Mas fora isso, a forma como estão ocorrendo esses protestos, sabe, eu tô achando lindo, lindo demais. Ontem a gente recebeu muitas fotos do país inteiro, né, Lauro? Muitas fotos, muitos Sim, vídeos, né, de companheiros pelo país inteiro. É... E o mais engraçado e o mais legal de se ver, bonito mesmo de se ver, é que realmente, óbvio, né, a cor vermelha ali simbolizando a luta, ela, né, prevaleceu, mas também as cores verde e amarelo, né, estão também ali mostrando que nós defendemos também o nosso país, nós também queremos o nosso país de volta, é simplesmente isso, né? Nós é queremos o nosso verdade. país soberano, nosso país, nossa nação, novamente para os brasileiros, é, é, mas não só numa forma nacionalista, purista, não. Um Brasil para os seus cidadãos, mas também como exemplo que sempre foi de fraternidade com os outros povos. Nós nunca fomos um povo bélico. Nós nunca fomos um Sim, povo de lutar contra outros povos, sabe? Então, assim, a minha percepção de ontem realmente foi essa, né? Eu acho que foi um negócio, sabe? Foi uma coisa bonita. Artistas se envolvendo também. Muitos que até então não haviam se manifestado começaram a se manifestar, né? A se pronunciar. Meu, o até bom. Paulo Oliveira, cara, muito legal. É o bom assim porque as pessoas começam a descer do muro, né? O muro faz parte do lado de lá e as pessoas têm que entender Exato. isso, né? E você falando das bandeiras, algo que fica muito forte. É lógico que o vermelho predomina, né? A questão e é muito criticado pelo lado de lá, mas é algo que nos diferencia, sim, né? Tem muitas pessoas tentando esse resgate do verde, do amarelo, da bandeira, dos símbolos, né? Nacionais para o nosso lado, mas assim, o que eu vejo é que não tem a bandeira dos Estados Unidos e Israel, você percebeu, né? Exatamente, exatamente. Não tem bandeira dos Estados Unidos e de Israel. E também não tem Porque é bandeira uma de coisa. Cuba, não tem bandeira. A bandeira Exa exatamente, sabe? É uma exatamente. coisa do Brasil, gente. Né? Né? E o, Exatamente. Assim, o que eu acho assim muito interessante é isso assim. o- é- essa se- Ontem eu vi muitas pessoas colocando, mas a gente podia vir nas manifestações resgatando o amarelo, o verde, vem a galera de amarelo, vem, né? Cara, é legal. Não, ok, bacana, não tenho bacana. nada Né? contra, né? Mas assim, a gente não pode esquecer que a gente precisa realmente se diferenciar, a gente precisa realmente ter algo que nos diferencie, né? E eu acredito que o vermelho é luta, não tem nada a ver com o fantasma comunista que assombra as crianças aí da direita, né? Porque, Exatamente. enfim, é luta, né? A gente tem que ir pro embate mesmo e não tem como. E é como você falou, infelizmente, o motivo não é por causa apenas de corrupção, não é apenas porque o governo é ruim, né? Mas é porque é um governo assassino, é um governo que não fez nada pelo seu povo. Se elegeu com o mantra do patriotismo,
né, de combate à corrupção e não fez nenhuma coisa nem outra. Nunca trabalhou, né? Assim, eles gostam de falar que a pandemia atrapalhou, mas antes da pandemia eles já não faziam nada. Então, assim, é meio complicado, né? Então, assim, eu gostei muito, assim, eu admirei muito, assim, as questões das cores também, a simbologia das cores, mas a massa que foi, o pessoal que inflamou, assim, e tudo, né, assim, houveram algumas aglomerações, mas o que eu pude perceber é que muitos, né, todos, assim, com a máscara, cuidando do distanciamento, né, então, assim, Todo, foi uma coisa bem bacana. praticamente todo mundo ali se cuidando, né? Cuidando da, né, da higiene, pelo menos, né? Né? Eu acho que é importante isso. É, alguém pode acabar falando assim, ah, mas teve aqui, foi em São Paulo, né? Teve aí o pessoal do PSDB que apanhou, né, de movimento de esquerda. Tá, vamos lá. Aconteceu aí, pelo que as notícias dizem que algumas pessoas do PCO fizeram isso, né? Que bateram Sim, em é, alguns ligados ao os militantes, PSDB, né? militantes, né, do PSDB, e também, evidentemente, entrou em conflito com a polícia, né? E acabou batendo também em policial. Né? E assim, é óbvio que isso é errado, né, gente? Isso é muito errado. Mas assim, e eu não vou passar pano, evidentemente, para isso. Né? Eu acho lamentável. Mas ao mesmo tempo, né, não foram identificadas as pessoas que estavam nesse agindo dessa forma, estavam com bandeira do PCO, né? Estavam, mas você não identifica as pessoas. Sabe o que parece, ô Lauro? Parece Sim, 2013. Aqui em São Paulo aconteceu muito isso, né? Algum mascarado ia lá e vandalizava carro, vandalizava banca de jornal. Só que em 2013, alguns desses a gente descobriu quem eram, né? Eram policiais, né? sim. Ligados, inclusive, ao choque aqui em São Paulo, que fizeram isso. Tinha um capitão do exército também, que não é o capitão que está na presidência hoje, né? Mas era isso. Então, assim, eu acho que é muito importante, porque é evidente que a manifestação de ontem foi grande e grandiosa, mas não vai ser a última. E nem pode Sim. ser. Enquanto esse cara não cair, e não vai ser fácil ele cair também, não vamos nos alegrar ainda com isso, né? Não contemos com isso. Mas enquanto ele não cair, né? E houver ainda a necessidade de mais manifestações, há que se ter muito cuidado. Porque o que justamente o lado governista quer é que nós causemos algum desconforto que, no mínimo, coloque a opinião pública contra nós. Só que nós somos o público também, nós somos o povo. Então a gente precisa realmente adotar algumas outras estratégias. Porque o agente provocador, que é o chamado, né, que vai para a manifestação para causar brigas e tudo mais, o agente provocador sempre tem, né, em manifestações da esquerda. É engraçado, né? No direito não acontece nada disso, né? Muito engraçado, né, até. Né? Não tem Verdade. agente provocador, né? Tem gente tirando E foto com as PM, se isso contar. selfie com a PM, sabe, levando criancinha, né? Botando empregada para empurrar o carrinho do nenê, né? É isso, né? Mas não tem pessoas que provoquem eles, né? Então, consequentemente, não tem confronto. E aí, esse agente provocador, a gente tem que tomar cuidado. Então, acho Sim. que algumas estratégias para que isso pare de acontecer, né? Por exemplo, em alguns locais, né? Até quando eu era estudante também acontecia isso às vezes. A gente não queria encrenca, a gente queria protestar. Então, cara, acontecia de alguém, sei lá, né? Depredar alguma coisa, quebrar alguma vidraça, alguma coisa assim. Meu, quem não queria fazer isso, agachava, ficava sentado. A polícia identificava o cara que estava lá, né? E às vezes, Sim. não raras vezes, o cara era ligado até ao próprio movimento contrário, né? Então, assim, mas a gente precisa ter esse tipo de inteligência agora, de estratégia, porque senão nessa altura do campeonato a gente não pode mais se dar esse luxo de perder o apoio popular, de perder a legitimidade da nossa causa, né? Porque alguns acabam ousando né? Fazer vandalismo, né? Muito embora também, claro, né? Existem outros casos também que
a polícia também provoca, né? Infelizmente. Opa, Lauro tá aí? Ah, opa, é esse. Voltei. Tinha dado uma travadinha. Voltei. Então, Travou assim, aqui. Mas tô de volta. há esses casos, né, em que também, né, algumas pessoas, e aí eu não vou falar que isso é uma coisa institucional da polícia, pelo amor de Deus, não é isso, né, mas algumas pessoas, né, existem casos isolados sempre, né, e alguns acabam, de repente, tendo essa função, exercendo essa função de agente provocador, que não era a função para a qual eles foram treinados, pelo menos a gente espera que não seja, né. Então, o Sim. apelo que a gente faz é esse, né, que nós, enquanto manifestantes, tenhamos essa inteligência ao lidar com esse tipo de situação, né. Cuidado com agentes provocadores que não sejam da polícia. Né? É verdade. Uma coisa que eu percebi quando você, né, você citou aí a presença da galera do PSDB, eu acho justo, né, assim, outras vertentes começarem a participar dos eventos, né, das manifestações. Exato. Só que, claro, assim, eu não acho. O protagonismo não pode ficar para eles. O que ocorreu em 2013, Não pode. 2014, eu participei de algumas manifestações em 2013, né? E quando eu percebi que a manifestação estava desvirtuando, principalmente com o discurso do não leve bandeira, é apartidário e não sei o que, né? E aí Uhum. começou a desvirtuar do que realmente estava sendo pedido na época, o que estava sendo lutado na época. É, a gente não pode cometer esses erros, a gente tem que aprender com eles. Então, assim, é justo e necessário que outras vertentes, até mesmo da direita, do centro, participem, é bacana, mas eles não podem protagonizar, né? A gente não pode cometer esse erro de deixá-los como protagonistas. Porque essa semana eu percebi um discurso muito forte do Movimento Brasil Livre, o famoso MBL, de fazer MBL, né? campanha, isso, de fazer campanha pró-impeachment, se utilizando do slogan de que se o Bolsonaro não cair, fica mais fácil para o Lula voltar, né? Exato. A gente sente o desespero nessa frase, sim, mas a questão é que, poxa, não dá pra gente, enquanto esquerda, enquanto militante, a gente começar a reproduzir esse tipo de discurso. Eu vi muitos companheiros, alguns, né, alguns companheiros nossos compartilhando esse discurso, né? Talvez por inocência ou por não ter entendido a mensagem, mas a gente tem que saber como é que fala? A gente tem que saber reconhecer essas armadilhas, né? Então, assim, quando eu vi um companheiro da esquerda compartilhando esse slogan do MBL, isso me preocupou. Porque, Uhum. assim, eles não podem protagonizar, a gente não pode dar o protagonismo dessa luta para MBL, para PSDB, para o DEM, sabe, para ninguém. Essa luta ela tem que ser mesmo do povo, essa luta ela tem que ser mesmo da esquerda, que é quem avisou em 2018 tudo que iria acontecer, continuou avisando, continuou apanhando, a gente foi chamado de tudo quanto foi nome, e hoje a gente está vendo que realmente nós não estávamos errados. Né? Nós avisamos, tem aquela coisa, né? Uhum. Eu avisei, você não me ouviu. Né? Então, assim, as coisas realmente partiram para esse princípio e isso me preocupa. Né? É justo, acho justo eles participarem, mas não acho justo quererem dar o protagonismo para eles. Nós temos que tomar cuidado, principalmente na rede, porque eles sabem os caminhos da rede de internet, eles sabem mexer muito bem com isso. Não à toa Exato. há um gabinete instalado dentro do Palácio do Planalto de distribuição de fake news, de notícias que só atrapalham. Né? Então, assim, e a gente não pode, principalmente às vésperas de um ano eleitoral, que vai ser talvez mais tenso do que 2018 foi, né? Se o Bolsonaro não cair. Né? Se o É, Bolsonaro for até as eleições, tudo indica que nós teremos um ano eleitoral um pouquinho mais tenso do que foi bem mais 2018. tenso, bem mais tenso, né? Com certeza.
Ô, Lauro, sabe que sobre isso, eu vou fazer aqui algumas provocações até. Primeiro porque, respondendo um pouco, né, até o que falam pra gente, né, enquanto nós enquanto esquerdistas, a gente escuta muito assim, vocês não sabem fazer autocrítica, né? Todo mundo cobra autocrítica nossa, mas ninguém se autocritica por É, ter apoiado o golpe. Mas vamos lá, nem vou entrar nesse mérito aqui. Não sim, hoje, não agora, pelo menos. Mas assim, a gente está vendo aqui, você narrou essa situação, e a gente está vendo aqui na semana, né, durante essa semana, essa situação, e mais uma outra que eu vou pontuar aqui, que me lembram exatamente dois momentos históricos, de certa forma recentes, né, de 40 a 30 anos para cá, né, que são o movimento das diretas já e o Fernando Collor com a sua ascensão. O movimento das diretas já por quê? Você sabe que quem começou o movimento pelas diretas já, o movimento não começou em 83 e 84, né, e com partidos com PMDB e PSDB. Não, o movimento começou em 81 e 82 com o PT. Né? O PT começou essa campanha pelo país. A Rede Globo de televisão, ela inibiu isso e escondeu até onde deu. Quando não deu mais, se apropriou do movimento. sim. Né? Então essa é uma provocação que vem aí ao encontro disso que você falou agora. A situação aí que você narrou, ela lembra muito o movimento das diretas já. Quando a Globo não está mais conseguindo esconder, né? E a grande mídia em geral não esconde, e não por ser, eu falo grande mídia não por ser grandiosa, mas pela sua abrangência apenas, tão somente por isso, porque é uma mídia mequetrefe e, né, e muito limitada, por sinal, justamente por ser pequena em número de famílias que controlam, né? Então, assim, essa mídia, ela agora não consegue mais esconder porque é uma coisa muito evidente, né? Não dá mais para dar uma de Chitãozinho Chororó e tentar disfarçar as evidências, sabe? Não tem mais como, né? É verdade. Não tem como, cara, não dá. E aí, agora que não tem como, aí aparece uma outra situação, né? A apropriação, evidentemente, e eu acho que os campos da direita, porque existe sim, existem pessoas da direita que são progressistas, e eu acho interessante, eu acho importante que elas exijam. A gente não é contra a direita, nós não somos de direita, nós temos o nosso viés aqui, nossas convicções, né, filosóficas, não somente políticas, né, alinhadas à esquerda, a presença mais forte do Estado e tudo mais. Mas a direita em si, existem pessoas, né, que são cultas também, né, e que são democráticas. Né? A gente vê alguns jornalistas, por exemplo, que têm muita presença nesse sentido. Mas, enfim, né, eu acho que esse campo é muito bem-vindo, sim, é essencial, inclusive. Né? Eu acho que nós temos aí um inimigo em comum, e é inimigo mesmo, o inimigo da humanidade, que é o Bolsonaro. Então, nós temos que nos unir para tirar esse inimigo. Depois, cada um volta para o seu campo ali, disputa de forma democrática o seu espaço. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, o outro momento da história do qual eu falei, que é, né, que isso eu achei também um pouco ridículo, mas perigoso, né, foi a entrevista do tal ao governador Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul. Que, a despeito da sua revelação de sair do armário, cara, eu achei sensacional ele sair do armário. Porra, sem dúvida. Cara, eu acho importante, as pessoas precisam. E ele, como um cara, um político que é influente, é branco, né? Que é de um estado que é respeitado, que é o Rio Grande do Sul, eu acho que sim, é importante, é muito simbólico para o pessoal LGBT, que existem pessoas aí que não são de esquerda, inclusive, que se assumam, que deem um exemplo de que tem que viver como uma nação. Isso eu acho importante, né? Ah, Mas, deixa eu só te interromper um pouco. claro, Até porque essas pautas a gente tem que começar a vê-las como pauta humanística. Né? e Elas não humanismo são não é, pautas não de tem direita, viés. de esquerda, né? Então, assim, é importante, é importante. Né? E o diálogo, o debate no campo democrático, tanto direita quanto esquerda, centro, essas coisas, é importante. Né? Em outra época a gente conversou sobre isso e a gente falou que a gente não quer que a direita acabe. Né? A gente quer que a Não, direita. exatamente. A gente quer que a direita só entenda
que algumas pautas precisam ser tratadas com mais humanidade, né? Que é o que não ocorre agora. Deixa eu fechar meu parênteses aqui, vai Exato. lá, continua. Não, tranquilo. Você tá atento se o Nicolas de repente chega aí? Como é que você tá conseguindo ver se? Não, eu não consegui ver o Nicolas ainda. Eu também não, ó. Enfim. Tomara que esteja tudo bem. Depois a gente tenta falar com ele aí. Se alguém tiver a informação do Nicolas, por favor, contate a gente aqui. Pois é, verdade. Então, assim, mas a despeito dessa importância, sim, porque é uma coisa real, real mesmo, né? Mas eu acho que é, é, na mesma hora que ele falou o que ele realmente é, né? Ele já se colocou como um candidato da terceira via, sabe? E de certa forma, né? Como que eu posso dizer? É um color colorido com as cores do arco-íris agora. A bem da verdade é isso. É um color por quê? Porque a Globo agora está bancando isso, sabe? É socialmente aceito, né? Porque realmente assim, eu fiquei preocupadíssimo foi na quinta que aconteceu isso, né? Na entrevista Foi. mundial, né? Na quinta-feira, na sexta-feira só se falava disso. O Jornal Nacional, a minha esposa estava assistindo, né? Ela contou, ela até baixou de contar. Foi 5 minutos que o Jornal Nacional falando desse cara. Gente, o que é isso? Que é isso? Sabe? Então, assim, é, 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 foi um tratamento que o cara tá recebendo, que sim, eu acho que ele tem que ser incentivado mesmo, eu acho importante. Mas, por exemplo, ele está sendo colocado como primeiro governador, né, assumidamente homossexual. E não é E não verdade? é. Não é verdade. A gente tem aí a valorosa Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, que é mulher num país machista, que é indígena Negra e é num país negra num país racista. racista demais e é lésbica, né? Eu não sei se ela ainda tem, ela tinha uma companheira, né? Não sei se ela tem agora. Mas assim, lésbica num país totalmente homofóbico que as pessoas morrem por isso. E ela nunca usou isso como pauta política, né? A não ser, claro, né, Exatamente. para tentar criar alguma política para esse público, mas nunca como palanque político, né? Então, assim, isso a Globo não mostra. Essa é a grande questão. Sabe? Isso a Globo não mostra. Né? Essa, essa é uma triste realidade. Né? Então, eu acho que, para mim, o que, que mudou, né? O que, que mudou nisso? Tem, né? Eu respeito, né? Como a pessoa do Eduardo Leite, né? Eduardo Leite. Mas, por exemplo, como político, cara, eu não vou conseguir deixar de lembrar que ele mandou bater em professor, que ele apoiou o genocida, né? Que ele apoiou um candidato que é homofóbico, que quer exterminar pessoas que são como esse governador agora se revelou ser, sabe? Ele sabia disso tudo e ainda assim apoiou. Né? Tem lá a tweet do cara, né? O print é eterno, né? Então ele pode até apagar, Já mas era. já era, cara. Caiu na rede, pirou na rede. Não tem mais, não existe mais a propriedade da Não tem questão. mais dono. Não tem mais dono, exatamente, né? Existe só o crédito só, mas é de todos agora, né? Então, É assim, verdade. ele lá falando, né? Várias vezes criticando a Dilma, depois falando que apesar de divergir, mas ele tinha que apoiar o Bolsonaro. Né? Então a gente não pode esquecer isso, a gente não pode esquecer que o PSDB, em sua maioria, apoia o Bolsonaro, que o Aécio Neves declaradamente apoia o Bolsonaro. Né? Então, se por um lado a gente vê senadores como Tasso Gereissati, né, que chegou a fazer uma autocrítica em 2018, né, se arrependendo de ter apoiado um golpe, né, por outro lado, a gente vê aí senadores, né, falastrões, né, como o Aécio Neves, né, e vários outros aí que se apropriaram, né, que surfaram nessa onda bolsonarista, né, políticos, né, como o João Dória, né, a gente não esquece disso, eu nunca vou esquecer. Eduardo Leite, como o Wilson Witzel no Rio, né, como o Zema lá em Minas, esses caras todos subiram, né, surfando na onda bolsonarista. Sim. Né, então, ó,
Oi, voltei. Então, voltou, aí sim. Então, esses caras todos subiram na onda bolsonarista, surfaram na onda bolsonarista. Então, a gente não pode esquecer disso. Né? E não esquecer disso é justamente não permitir que. Não é não permitir que exista uma terceira via, não, pode ter várias vias, cara. Não tem essa. Né? Mas, assim, a gente também tem que pensar o seguinte, e aí eu falo, inclusive, para alguns companheiros de esquerda, mas que acabam querendo outras vias, outras opções, que não o Lula, né, e tudo mais. Gente, o PT e o Lula vão polarizar com quem estiver, sabe, disputando o poder. Desde que, de que houve a redemocratização, o PT ou virou o segundo ou o primeiro lugar nas eleições. Ele nunca ficou fora, sabe, desse páreo, desse pódio, né? É Então, verdade. assim, é normal, gente, é normal, né? Eu fiquei feliz em ver o que o presidente Lula, né, colocou, né, quando o Ciro, né, fala assim, em ser uma terceira via e fala na verdade em ele ir para o segundo turno com Lula. Pô, eu particularmente acharia também fenomenal. E o Lula disse isso, né? Eu gostaria muito de ir para um segundo turno contra o Ciro, porque pelo menos a despeito das, né, babaquices que o Ciro anda falando ultimamente, quando se refere ao PT, diga-se de passagem, porque o Ciro é muito inteligente, né? E ele tem umas ideias muito interessantes, embora eu não concorde com todas, mas eu acho que ele é um cara inteligente, ele é uma enciclopédia, o cara, meu, né? Mas assim, eu acho que um debate acabaria sendo de alto nível justamente por isso, na minha opinião. Teria debate, para Teria começo de debate, conversa. para começar por aí, né? Porque em 2018 não, a gente não teve debate, né? A gente teve uma situação de, licença, vítima, né? Uhum. Que tá com atestado até onde pôde, mesmo assim conseguiu ser eleito sem mostrar e sem apresentar projeto nenhum. Hoje a gente Pois é, está tendo a consequência disso, né? Então, assim, exatamente. pelo menos teríamos debate. Eu fiz essa semana duas a esse assunto que você trouxe e até meio receioso de que algumas pessoas pudessem meio que confundir o que eu estava querendo dizer, né? E eu falo assim porque assim esse perfil que eu utilizo agora, né? Acho que foi um tiro no pé o Facebook deu um tiro no próprio pé, porque eles baniram o meu outro perfil, eu não tinha tanto engajamento no outro perfil. Tem a galera que já acompanha a gente, mas nesse já tem muitas outras pessoas que se juntaram, entendeu? Então eu vejo que algumas postagens têm bem mais debates, bem mais conversas, bem mais pessoas participando, né? É E verdade. então, mas eu fiz duas postagens justamente em relação a essa questão do Ciro. Uma depois de um debate que eu tive com ciristas, onde eles colocaram absurdos e mais absurdos, assim, eles e Bolsonaro não diferenciam em nada. E depois que eu vi essa fala do Lula, eu também coloquei, né? E até encerrei assim, pô, seria legal que essa guerrinha besta entre ciristas e lulistas acabassem. Porque o inimigo, a gente tem um inimigo em comum. E a palavra é essa, igual você colocou. É É inimigo, não inimigo. tem outra Eu não palavra. gosto de usar esse Né? termo, não, mas é isso, né? Então, seu áudio caiu pra mim, ô, Lúcio. Fala alguma coisa aí pra mim. Opa, alguma coisa aí pra mim. É isso. Boa. Não, é que eu fiquei sem seu áudio. Ah, tá. Mas assim, Mas assim, é estranho demais, assim, porque a gente tem que entender que ah, o combatido agora é o Bolsonaro. Né? E se o Bolsonaro não for para o segundo turno, não chegar nem a disputar as eleições, é a coisa que salva a democracia. Porque assim, infelizmente, eu vejo assim, se ele chegar ao segundo turno, polarização vai ter sempre, mas se ele chegar no segundo Vai. turno, ele chega com esse viés sabe, do, do cara que conseguiu Porque chegar se eu sem fazer perder vai porra ser nenhuma. fraude, tá ok? E é uma coisa que eu converso, assim, essa semana se falou muito disso, da questão do impeachment do Bolsonaro. Eu troquei ideia com algumas pessoas no meu Face, justamente quando o pessoal fala. Tem gente.
da própria esquerda que acha que o Bolsonaro não deve cair ainda, ele deve ir e perder nas urnas. Justo, legal, bacana, Ok, acho bacana, né? legal. Mas eu acho perigoso, porque o Bolsonaro ele está armando a sua milícia. O Bolsonaro ele além de ter de buscar diminuir o pedágio para motoqueiros, que é uma coisa que a gente tem que se preocupar, e aumentar de carros e demais conduções, o Bolsonaro vai dar linha de créditos para compra imobiliária dos policiais. E é em torno de 100 milhões de reais, alguma coisa assim. Eu não estou lembrado agora o valor correto. Mas Pois ele é. está armando a sua milícia, entendeu? E ao mesmo tempo que ele vai armando a milícia, puxando contato aqui e ali, ele vai alimentando o gado com esse tipo de discurso que é fraude, que o Lula não ganha se não fraudar, do voto impresso, de não sei o quê. E isso vai alimentando o gado. Por quê? Porque a gente sabe, desde de sempre, que o Bolsonaro ele deseja um combate armado. Ele quer que a população vá para a rua e faça a tão sonhada guerra civil que ele almeja. Né? Ele Uhum. precisa disso. Né? Então, assim, eu acho perigoso ele chegar em 2022 ainda sendo presidente, ou estando presidente, ou melhor, achando, né, só ocupando o cargo, porque realmente ele nunca fez nada, mas eu acho perigoso porque ele está alimentando o gado, ele está alimentando a, ele está armando a milícia, apoio da milícia ele tem, é, pouquíssimos das Forças Armadas, mas ele tem, né? Você tira aí do que diz o presidente lá do Supremo Tribunal Militar, né? Há pouco quis até trazer a questão de pessoas civis serem julgadas pelo Tribunal Militar só por ser oposição ao governo. Né? Então, assim, a gente vê que ainda tem uma parte das Forças Armadas que pode sim embarcar nessa onda com o Bolsonaro. Tem as milícias, né, e o grupo de extermínio que é totalmente chegado do clã Bolsonaro, tá ali, foram premiados, foram condecorados. E o gado que tem, que existe, que a gente vê aí dia a dia, que ainda existe um gado que consegue falar, encher a boca e falar que apoia o Bolsonaro ainda. Então, assim, eu acho muito perigoso essa não queda do Bolsonaro até 2022. Você tocou num ponto que é chave e que em, em curto ou médio prazo, né, vai acabar definindo o rumo deste país, que é a ação justamente desses grupos, né, desses grupos paramilitares, né, grupos milicianos, né. Hoje a gente tem a seguinte situação: com o gabinete do ódio, que além de colocar fake news, também tem lá a manutenção de grupos, né, tanto grupos normais de comunicação do WhatsApp, quanto grupos de disparo em massa de informações, sejam elas falsas ou não, no WhatsApp. E aí a gente vê o seguinte: as primeiras manifestações que nós tivemos, né, em maio, né, deste ano, é, elas deixaram claro para a gente a presença desse grupo e a influência desse grupo. O canal direto do clã Bolsonaro, através do seu gabinete do ódio, para com essas pessoas de baixa patente. E aí eu falo não só de policiais, como também de soldados e sargentos, né, e baixas patentes das Forças Armadas, mas também de pessoas que trabalham em empresas de segurança, que andam armadas por isso, vigilante noturno das ruas que porventura tenha porte de arma ou mesmo uma arma ilegal. Essas pessoas, né, elas andam armadas, elas são perigosas, elas acabam conhecendo também muito as quebradas em si, conhecendo as pessoas que estão, né, nos bairros, nas comunidades e tudo mais, e ao mesmo tempo elas têm o canal direto de comunicação com o tal do mito.
Então, esses tipos de pessoas, e aí eu também já falo um pouco de oficiais, isso talvez esclareça um pouco até o que ocorreu em Recife na primeira manifestação, o que ocorreu, por exemplo, eu não lembro agora em que capital que foi, não sei se foi em Cuiabá ou se foi em Campo Grande, que policiais também prenderam, né, quiseram prender um professor que estava num carro escrito Bolsonaro genocida, quiseram enquadrar, prenderam até, né, mas quiseram enquadrar na Lei de Segurança Chegaram a Nacional, aprender. chegaram a prender, né, Sim. e a gente vê, e mesmo aquela organização, né, daquela operação policial no Rio de Janeiro, né, a operação que teve lá na Jacarezinho, né, Jacarezinho. no Jacarezinho, em que, assim, contrariando ordens do Supremo Tribunal, né, no caso de Recife, acredito que realmente de cima não deva ter tido essa ordem de dar tiro no olho dos manifestantes, né? É, que acabou pegando E, quem não tava nem manifestando, né? e pior de tudo é isso, né? Não estava nem manifestando, né? Assim, né? E nem prender professor porque, né? Tá dizendo que o Bolsonaro é genocida. Só que de alguém partiu. Essa orientação de alguém partiu, né? Ou no mínimo, claro, né? Essa orientação foi no mínimo insuflada. Até como aconteceu no AI-5, quando teve aquela reunião interministerial, né, em que foi promulgado o AI-5, o vice-presidente, então, da República, era civil, né, o Pedro Aleixo, né, ele chegou e falou assim, que isso era perigoso, essa medida era perigosa. Não exatamente por conta do que os policiais fariam, do que o governo poderia fazer com a população, mas por conta justamente do vigilante da esquina armado, que ele se sentiria, né, representado para poder fazer e coibir, né, as pessoas, coagir as pessoas. E é isso que aconteceu ali, que vem acontecendo agora, né, nessas manifestações. Então eu tenho receio por conta disso. Eles têm um canal direto com essas pessoas que andam armadas, né? E por mais que de repente os altos oficiais se digam, né? E aí eu vou dar o benefício da dúvida, se digam legalistas e defensores da Constituição, e eu daria o benefício da dúvida até que me prove ao contrário, da mesma forma que eu exijo isso deles, né? Mas por mais que eles se digam legalistas, eles não vão ter controle sobre essa massa que de repente resolver ir para a rua e matar estudante, sabe? Que resolver dar tiro em manifestante, né? Ou que resolver matar político influente. Então eu tenho um medo por isso, né? Então por essas e outras eu acho que a Realmente. população tem que agir e agir com inteligência. Percebe que infelizmente a coisa pode chegar, né? A isso que você tá falando. Assim, não longe da gente querer passar o sinal de que a gente está sendo pessimista, né? Não, Mas não. é uma coisa que, São infelizmente, assim, possibilidades, né? pode ocorrer, né? Justamente se a gente não cortar agora. Não é isso, Lúcio? Exatamente, exatamente. Eu acho que assim, na verdade, o que acontece? Tudo isso que está ocorrendo hoje foi justamente porque nós não cortamos lá atrás. E eu não falo nem. E eu nem vou falar daquela atrocidade, né, e daquela aberração que foi o discurso do Bolsonaro enquanto deputado federal por ocasião do golpe contra a presidenta Dilma que foi dado, homenageando um torturador. Ali ele tinha que ter saído algemado. Era o mínimo que se esperava. Só que Sim, ele se sentiu à vontade para fazer isso, por quê? Porque a coisa começou antes. Por quê? Porque deram espaço, deram voz para ele, né? Deram voz para ele no CQC, né? Para ele fazer comentário racista. Nós falamos disso na outra live. Deram voz para ele no Super Pop, sim. deram voz para ele em vários outros programas de, de, de baixaria, digamos, né? Não que o CQC fosse baixaria, mas, né? Vários programas muito populares, né? E é isso que aconteceu. Cara, foi isso que aconteceu, né? Se E aí, tivéssemos sido paradoxalmente intolerantes contra esse intolerante, isso não estava acontecendo hoje.
É verdade. E assim, e isso que saiu do esgoto depois dele, né? Assim, muitas pessoas Pois é. se refletiram, né? Sentiram o reflexo e assumiram o papel, né? Que é mais foda. É, ele abriu Que é uma complicado. caixa de Pandora, né? E bem podre, se me permite a expressão. É, bem podre, bem podre. Acho que ficou muitos milênios desde a mitologia grega para cá, então apodreceu mais o negócio ainda. Porém, eu espero que a única coisa que esteja nessa caixa não tenha sido apodrecida, tenha ficado no vácuo de repente e está lá pronta para sair, que seja a esperança, né? É verdade. É verdade. Essa semana, na verdade, esse mês que passou, né, foi o mês da visibilidade LGBTQIA+, Sim. né, do orgulho, e a gente viu muitas manifestações, muitas coisas, é, e eu queria adentrar nesse assunto porque eu fiz uma postagem As nossas postagens causam, né? ontem. Você ainda mais do que eu, cara, mas tudo, né? Eu fiz uma postagem em que, assim, eu quis realmente mexer um pouco com essa situação e a postagem perguntava pedia para falar o que as pessoas falassem para mim o que achavam do relacionamento heterossexual, né? E foi legal Exatamente. porque muita gente entrou na brincadeira, brincadeira entre aspas, porque assim, as respostas que vieram na maioria das vezes, de quem entendeu o sentido da postagem, foram as respostas que a comunidade LGBTQIA+, escuta diariamente. E eu falo escuta quando a comunidade não é agredida fisicamente ou até assassinada, né? Então, assim, mas é uma coisa que me chamou a atenção porque são respostas que a gente olha lá, a gente vê, tá? Foi numa postagem que eu brinco que é experimento social, mas é uma coisa que, cara, a gente em 2021, chegar em 2021 por exemplo, eu tenho o lado heterossexual, vamos colocar assim, porque eu nunca me senti atraído por homem, mas é estranho você chegar num momento como esse que a gente está vivendo em 2021, né, onde na outra live você falou, a gente imaginava que ia ter carros voadores, Voando, que ia ser tipo os assim e Jetsons, né? pá. Assim. E a gente chega e se depara com pessoas que olham pra você e falam assim, cara, mas você é casado, você tem esposa, você tem filhos, e você fica falando, você é viadinho, você tá escondendo, e não sei o quê. E eu fico olhando assim e falo, cara, é muito escroto, porque o que acontece? É, as pessoas estão perdendo se é que tinham, porque o Brasil sempre foi um país muito homofóbico, mas as pessoas realmente assim cagam pra isso, sabe? Tipo, olha e fala assim, eu vou ofender assim, eu vou ofender assado. E quando você, porque assim, eu faço parte de uma casta privilegiada, eu posso sair na rua de mão dada com a minha esposa, eu posso beijar ela na rua, eu posso abraçar, ninguém vai falar Você pode nada, ter filhos e pode né? adotar filhos se quiser, né? Pois é, e aí as pessoas vai lá e se incomodam com o gesto de amor de outras pessoas porque amam diferente de você, ou melhor, amam uma pessoa do mesmo sexo, mas não quer dizer que amam diferente, de repente amam até melhor do que você ama, entendeu? Exato. Então assim, eu tenho amigos homossexuais, eu tenho familiares homossexuais, eu tenho conhecidos, eu tenho até inimigos homossexuais. Então, assim, e para nenhum deles eu desejo que a violência chegue. Na verdade, eu não desejo que a violência chegue para ninguém. Mas, poxa, ficar imaginando que a violência chegue para alguém apenas porque essa pessoa ama, é revoltante, entendeu? É uma coisa assim que eu acredito que nós, você também tem a sua esposa, você também tem, né, tem seus filhos,
no plural, É. né? Então, assim, é Aí vai importante pegar, que... aí você me complica, que minha esposa, eu só tenho com a minha esposa, eu tenho um filho com cachorrinho aqui. Aí você explica pra ela. É uma só Não, que eu zoeira. tenho e o cachorro. É, eu Aí você falei, eu dois, então. falei, eu falei filhos, eu falei filhos por causa do cachorrinho. Ah, Mas então tá bom, então tá bom. ela sabe, ela Ela entende, sabe, ela ela sabe. entende. Mas assim, por isso que eu falei filhos, né? Não, mas É. zoeira à parte, é importante porque que mais pessoas entendam que essa luta não é porque eu não sou homossexual, não vou falar nada. Eu não sou negro, não vou falar contra o racismo. Eu não sou mulher, não vou falar contra o machismo. Não, nós que temos essa questão do privilégio, nós temos que falar, nós temos que mostrar, a gente tem que desconstruir, né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa, né, em relação a essa postagem, em outra postagem ela falou que primeiro ela achou que eu tinha falado só dos homens da direita e na verdade depois ela até falou, ixi, eu associei uma coisa a outra, mas realmente você não falou se era direita ou esquerda, você só colocou no mesmo balaio. E infelizmente a gente vê muitos companheiros nossos, homens do campo progressista, que se dizem de esquerda, enchem a boca para falar isso e aquilo, e agem com machismo estrondoso, agem com homofobia, né? Nessa postagem eu vi muitos da esquerda, alguns assim, com homofobia disfarçada, velada, mas homofobia, e são do campo da progressistas. E, cara, eu não consigo ver falar assim, eu sou do campo progressista e eu não vou me permitir desconstruir. Sabe, não é que nós somos santos, longe disso, Não, mas não. nós precisamos desconstruir, né, Lúcio? Eu acho que é justamente pelo contrário. A gente sabe que a gente não é santo, né? Então, para a gente poder Sim, viver melhor, cara, para a gente poder ter paz nesse mundo, a gente tem que plantar essa paz, cara. E para isso a gente tem que lutar, né? E lutar é para verdade. que sejam desconstruídas algumas formas de se pensar, algumas formas de se ver o mundo que já não cabem mais, cara. É tipo essa roupa aqui que eu tô vestindo, sabe? Se eu continuar comendo igual um porco, igual eu tô comendo esse final de semana, ela não vai caber mais em mim também. Então essa é a questão, né? Então, assim, mas é só por causa desse final de semana, né? Especial. Mas enfim, É. é, Segunda-feira, começa a dieta na segunda. começa amanhã, segunda-feira, é isso mesmo. Segunda-feira começa a dieta. Pois é. Mas você sabe que com relação ao LGBT, né, a homofobia em si, o que acontece? Eu vi uma postagem, eu não sei se foi da Aline, né, mas nossa companheira lá do grupo lá do, né, eu não sei se foi dela, não lembro de quem foi, mas falando assim que a homofobia, né, o ataque homofóbico é na verdade o encontro entre uma pessoa que não saiu do armário e a outra que saiu. E que ousou sair Sim. e está vivendo o que ela é. As pessoas têm medo do que não conhecem. A gente tem medo da morte, a gente tem medo às vezes de falar em público, né? E a gente tem medo da realidade que a gente não conhece. Então é natural do ser humano a homofobia, a fobia de medo, né? Medo de uma relação afetiva e sexual, por que não dizer, né? Com pessoas de outro, do mesmo sexo. Só que aí existe uma outra questão. Por que a gente tem esse medo? Por quê? Porque alguma coisa não está resolvida. A gente não conhece a situação que a pessoa vive e a gente também tem alguma coisa que não está bem resolvida. Não estou dizendo que o homofóbico necessariamente é um gay enrustido. Não, não é isso. Não necessariamente. Na maioria das vezes pode ser. Né? A psicologia pode explicar. Mas alguma situação ali mal resolvida, né, ela existe. Porque senão, de outra forma, por que se incomodar com o amor entre as outras pessoas? Por que se incomodar com a felicidade da outra pessoa? Por que se incomodar com o fato dela se vestir de tal forma, de falar de tal forma, né, de se sentir feliz de uma forma que ela não, que de repente não é a dessa, né, não é a do dito normal, né? Então essa desconstrução ela é necessária. É, a gente a gente fala assim, né? Tem que desconstruir, a gente precisa respeitar e tudo mais, né?
E aí entra naquela coisa, né? As pessoas perguntam, pô, mas justamente, pô, você é casado, você tem filhos, né? Você tem aí sua casa, você, né? Ou então, pô, eu conheço seu passado, o que tá acontecendo? Você tá querendo sair do armário? Não, gente, eu não tenho armário nenhum, cara. Eu sou o que sou, né? E eu quero justamente isso, que as pessoas sejam o que elas são, né? Eu não vou, o nosso caráter, ele não pode ser medido pela orientação que a pessoa tem, pela polaridade que ela tem nessa esfera sexual, né? Por exemplo, eu acho um lixo o Eduardo Leite, não porque ele é, né? O fato de ele ter se assumido, para mim, me ganhou respeito, um respeito que eu não tinha antes por ele, não, cara, porque ele é um fascista, essa é a questão, né? Eu acho ele um fascista escroto, É né? verdade. Respeito pela coragem de sair do armário, só, mas só por isso. É verdade, é verdade. E assim, é importante que a gente fale, né? É importante que, por exemplo, ontem, além de todas as passeatas que rolou, ontem também foi o dia de luta contra a discriminação racial. Né? E é importante que a gente fale, é importante que a gente coloque, que a gente abra a boca para falar que, porra, velho, não existe coisa menor do que o preconceito, seja racial, seja de ideologia, da questão do sexo, né? Dessa coisa de que as pessoas olham e falam assim, ah, mas. Então, assim, precisamos deixar registrado, as lutas acontecem por uma igualdade, né? Não é igual quando eu conversei na live passada com a Jussara sobre o feminismo, não é Uhum. uma luta para Não é o tirar contrário, o né? protagonismo de um e colocar o outro, entendeu? É para luta pela igualdade mesmo, né? De direitos. A pessoa tem direito de viver, a pessoa tem direito de sobreviver, a pessoa tem direito de ser quem ela é, né? A pessoa tem direito, um negro tem direito de andar com um carro importado sem ser separado, ou andar num carro com a família sem ser alvejado pelas costas, como aconteceu no Rio de Janeiro, entendeu? Então, Pois assim, é. as pessoas, elas precisam, nós precisamos entender que todo mundo tem direito, entendeu? Eu tenho os meus direitos e se eu consigo conviver com os meus direitos, por que eu vou negar esses direitos às outras pessoas? Né? Então, assim, são lutas que a gente precisa trazer sempre. Por isso, no início a gente até falou, né? Não são pautas da esquerda, não são pautas da direita, né? São pautas de ser humano, de ser apenas pessoas humanas conscientes de que a pessoa do meu lado tem o direito de viver, tem o direito de ser quem ela é, né? Tem o direito de querer o que ela quiser, né? Então, assim, é, é, eu só não consigo entender por que as pessoas é, 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 não conseguem conceber isso. Aí vem com ideologia religiosa, vem com pregação de moral e de não sei o que, e não sei das quantas. Quando a coisa não é por esse lado. A questão é mais porra, acorda, você tem o direito, você tá vivendo, deixa outra pessoa viver também, velho, saca? Então, Tipo, pois é, e assim, o pior de tudo, e aí eu te falo também como cristão que eu sou, tá? Sabe, eu sim, tenho minha religião, né? No caso, eu sou espírita, cristão, né? E você sabe muito bem, né, também que o principal discurso, né, da pessoa que vem criticar às vezes, né, algum dos nossos amigos que são LGBT, né, ou quando a gente põe alguma notícia ou fala em defesa, né, deles, e aí eles vão criticar, não, porque Deus criou Adão e Eva, não criou Adão e Eva. Ah, porra, desculpem o palavreado, mas puta, enche o saco isso. E enche o saco ter que explicar uma coisa dessa, né? mas, Ou então, mas aí você pergunta, usam trechos da Bíblia, né, para justificar a barbárie, né, a barbárie contra os homossexuais, ou a barbárie em geral, né, promovida por genocidas, né? Gente, primeiro, aquela sim, sim. Bíblia já não é cristã, já começa por aí, né? Porque o Jesus realmente era um cara de amor, né? Se o Jesus que a gente aprendeu aí que existe era um cara que seria de esquerda, que teria, de repente, que se voltasse hoje seria morto de novo. Essa é a questão. Eu acredito nisso, hein? Então, é isso, cara, né? Pois é, Então, eu acredito nisso.
Sabe, eu acho que a gente tem que abrir um pouco a mente, e não só por exercício de empatia, mas por exercício de inteligência mesmo, sabe? Porque não tem, sabe? Essas coisas não são. é, é, não é que a, a homossexualidade, né? O LGBT, não é isso que é uma coisa que não é natural. Não. Não é natural o preconceito, não é natural o ódio. As pessoas deveriam amar mais, deveriam respeitar mais, sabe? Eu não me aproximo de gay porque vai que tem em cima de mim. Fala, pô, mulher não dá em cima de mim, caralho. É uma autoestima. Meu, exatamente, meu. Pô, É uma autoestima assim que, putz, cara, fala sério. impressionante. Eu queria ter um pouco, um pingo dessa autoestima, cara, às vezes, né? Meu, Aí tu olha e fala assim, ah, tá bom, passa cara, pra quando era. próxima. É a sorte que minha esposa não enxerga bem, pelo jeito. Porque, cara, senão eu tava lascado, velho. Esse meu É, visual de primo é, gordo do comendador lá da novela, cara, não tá, né? é uma coisa complicada. Mas é uma coisa que, porra, velho, você olha assim e fala, cara, deixa a pessoa viver, né? Assim, ó, eu vou ler aqui, a Jussara colocou aqui, vai Opa, que tá em cima de mim e eu gosto, né? E vai um eu pouco acho que nesse é isso. negócio aí. Eu acho que no Vai final um das pouco contas é nesse isso. lance aí. Porque assim, é aquela história assim, pô, só pode ser contra o casamento gay quem foi convidado a ser casado, a se casar, né? Aí ou Exato, é né? sim Aí, ou é aí, aí não. você decide sim ou não. Agora, O agora sim, nosso, pô, o nosso amigo Sam Barros, né, que fez aniversário também ontem junto comigo, né? metido Aliás, né? vocês, mas Ah, putz, cara, gente boa demais. vocês são tudo E metido fazendo aniversário no mesmo dia. tudo do jeito, tudo de boa gente aqui. Mas você sabe que o Sam, ele fala muito isso, né? Ele fala assim, pô, né? O casamento, o gay mesmo, eles, né? A homossexualidade em si só vai acabar com a tua família se você largar a tua esposa para ficar com o boy que você pega escondido. Essa é a questão. Exatamente. Exatamente. Né? Exatamente. Tem aquele outro post, um outro post que fizeram também que fala assim, ah, mas o beijo gay ele incentiva e não sei o que. E aí tem um comentário embaixo falando assim, cara, se você é incentivado só porque vê um beijo gay, então eu tenho alguma coisa pra te contar que, Eu acho, né, né? estranho. Eu acho que aí realmente ele Eu não vai vou te gostar contar uma muito de, coisa, né? mas é uma coisa que eu vejo assim, poxa, é importante que a gente fale, é importante que a gente cite, né? Que a gente sempre esteja falando. Eu gosto muito de olhar para mim assim, né? Assim, o meu passado, eu tive um passado homofóbico, né? Todos Então nós quando as tivemos, pessoas né? falam, quando a pessoa fala assim, ah, mas todo homofóbico é um gay enrustido, eu concordo com você, nem sempre, né? Mas Uhum. assim, eu tinha algumas Mas é o coisas, medo do né? que Assim, você não eu não, entendia, né? né? Então, assim, abraçar homem jamais. Era pegar na mão, aquele aperto de mão e pronto, entendeu? Uhum. E eu falava algumas coisas muito idiotas e algumas coisas até pautadas do meu tempo de religião, que eu falava com uma clareza e com uma convicção muito grande, porque eu estava amparado nos dogmas da igreja, né? Hoje eu não tenho mais esses dogmas, hoje eu não Bom, faço mais parte, né? a Mas é convicção é uma coisa poderosa, que. né? Convicção prende até o Exatamente. ex-presidente Lula, infelizmente, né? Então, É verdade. Então, assim, mas por quê? Porque eu tive, e justamente dentro da igreja, eu comecei a ver como algumas pessoas tratavam alguns homossexuais que tentavam se aproximar, ou que já eram da igreja, mas não podiam se revelar, não podiam viver quem realmente você era eram. católico, Lauro? Ou era Isso, evangélico? isso. É, Católico. católico. Foi quase 20 anos, 18 anos Ah, e tá. alguns quebrados aí de vida ativa mesmo na igreja, Entendi. né? Tanto que eu sou cofundador de um grupo religioso, de Legal. teatro, tudo, né? Mas assim, então assim, eu vivi ativamente a questão da religião e a questão
desse universo religioso e dos bastidores da religião. Então, assim, eu falo com propriedade. Quando eu critico a religião, eu critico por coisas que eu vivi e que eu criticava antes, já estando lá, mesmo com uma forma mais, um pouco menos constante, né? Menos força, com menos força do que agora. Mas assim, eu sempre tive essa questão de questionar muitas coisas da igreja, né? Então eu sempre fui como diz a pessoa fala, é persona non grata, né? Persona não grata. Da igreja, eu sempre tive isso, eu era uma pessoa assim, né? E quando eu saí, tanto que acredito que foi um alívio para muitos, né? A minha saída da igreja. Entendi. Mas assim, eu digo que foi muito mais para mim, né? Acredito que foi um alívio para muitos, mas para mim foi algo assim muito libertador mesmo, né? Mas assim, não tô aqui para falar assim, ah, quem tá lá tem que sair. Não, não é isso. Cada um procura aquilo que se sente melhor, né? Mas quando eu percebia pessoas que falavam do amor de Deus, Jesus te ama, vem aqui, me abraça, e essa coisa, Jesus te acolhe, não sei o quê. Mas no outro instante virava as costas, principalmente para as pessoas homossexuais, eu quis entender isso. Né? E aí eu comecei a ouvir mais, né? Que é uma coisa que nós temos que entender. Nós que não somos protagonistas da luta, mas que fazemos eco da luta, que ecoamos a luta, nós Uhum. temos que aprender, a gente tem que calar e ouvir. Né? Então eu ouvi muitos homossexuais, muitos conversaram comigo, me mostraram, né? A ponto que isso foi quebrando e eu cheguei a participar até de algumas paradas gays aqui em Brasília e sinceramente foram coisas assim, Cara, você é um curtiu? respeito tão grande que eu É, né? percebi nesse meio que as pessoas que estão de fora falam assim, caraca, aquele lá vai todo mundo pro crime dos infernos. Se for, eu vou junto, eu quero ir, porque, cara, as pessoas é um Não é? respeito, é uma coisa, sabe? Eles se aproximavam, conversavam, trocavam ideia, brincavam, sabe? E respeitando. Coisas que, por exemplo, eu fui num aniversário de Brasília há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo mesmo. Aqui quando vinham pessoas fazer shows aqui no aniversário de Brasília, 21 de abril, tudo. Uhum. E uma porrada de gente hétero, uma fuleiragem da bexiga, sabe? Uma falta de respeito do cão dos infernos. E sinceramente eu ficava olhando assim, sabe? Tipo, as pessoas realmente julgam e condenam sem nem dar chance de conhecer, né? Então por isso que eu acho que nós precisamos sim silenciar, ouvir e sim levantar a bandeira, dando total protagonismo para essas pessoas que hoje lutam por igualdade, né? É simplesmente isso. Eu vejo que a luta feminista é luta pela igualdade, a luta contra a homofobia Importante. é, é luta por igualdade, a luta antirracial é por igualdade, a luta dos Exatamente. povos indígenas é por igualdade. Né? Não Exatamente. vejo ninguém querendo se vingar. E se eles quisessem se vingar, eu vou falar, a gente tava meio fudido, porque o negócio. Exato, né? E seria justo, né? Se parasse para pensar, principalmente os indígenas. Opa, aí sim. Opa, Eu tô voltei. aqui. Meu Deus, travou tudo aqui o negócio. Tá, não, voltei também. Ixi, caiu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, meu povo, deu uma queda aqui, peço Eu, desculpa. eu acabei Voltou? apertando Aí. sem querer o botão para ver a tela aqui e acabei caindo agora. Não, estamos de volta. O não, o meu parou aqui, o meu travou de vez no negócio. Ixi. Mas vamos lá, vamos seguir, né? Vamos, Isso. vamos, vamos em frente. É assim, com É, certeza. então é isso. Assim, eu acredito que a gente precisa ecoar a luta, sempre realmente reconhecendo que o protagonismo é de quem sofre, né? Não de quem acha que sabe das coisas. E muitas vezes a gente acha que sabe, mas ouvir mais, falar menos e lutar junto. Né? Eu imagino assim. É isso, né? Uma coisa engraçada, você contou sua história agora, né, referente a como você começou a se desconstruir, e é aquilo que nós falamos agora, você falou, você foi muito feliz falando também, né, da tua história.
eu, né, também, assim, não é, como posso falar? Tinha realmente aquele pensamento homofóbico, né? Existia um preconceito também por não conhecer a história, por não conhecer, não saber como que é a vida realmente, né, deles e tudo mais. É, o meu pensamento homofóbico, em geral, não foi estimulado pela religião, por incrível que pareça, né? Mas é realmente por o desconhecimento, né? Então, às vezes eu achar que, sei lá, achava que era modinha, sabe, essas coisas assim. Enfim, uma babaquice, eu entendo bem. E aí eu comecei a me desconstruir uma vez, a primeira vez que eu fui com uns amigos, né? Eu fui num barzinho em São Paulo. Na época nem existia o termo LGBT, era GLS, né? Eu fui num barzinho GLS, eu não sabia que era, né, na verdade, né? Onde a gente estava indo. E eu fui com esses amigos nesse barzinho GLS. E encontrar um outro amigo lá, tudo mais, né? Inclusive teve um show de stand-up de uma comediante, né, de um comediante no caso, né, mas é um travesti no caso chamado Silvete Montilla. Puta que engraçado esse ator no caso, né? Cara, é impressionante. E aí lá, claro, evidentemente, foi a primeira vez que eu vi em um local vários casais, né? Casais homossexuais que estavam lá, de mãos dadas, que estavam sentados à vontade, alguns se beijando, outros, né? E vi também casais héteros lá, normal, né? E aí eu cheguei lá, aí nisso, esse amigo que estava esperando, esse amigo que na verdade não era meu amigo, era amigo dos meus amigos, né? E aí chegaram lá, tudo mais, aí um deles falou, você é hétero, né? Aí eu falei, sou. Não, fica tranquilo, que aqui todo mundo é de paz, cara. Ninguém vai mexer com você, sabe? Aqui é muito sossegado. Não, tô tranquilo, realmente estava, porque, sabe, você se sente à vontade mesmo ali, né? E ali, aí, na mesa, depois, né, eles contando, né, tinha um casal lá que estava, né, um casal gay que estava lá, e, e aí, um deles contando, né, que os pais ainda não sabiam, né, da opção, né, da orientação, no caso, né, a gente falava opção na época, mas é orientação, da orientação dele, né, da orientação sexual, e que ele não sabia como contar, o que falar e tudo mais, né. Aí um outro contando que tinha, né, sido agredido na rua fazia alguns dias, né, que levou uma pedrada, alguma coisa assim, mostrou inclusive o machucado que ficou da pedra. E aí que eu comecei a pensar, meu, e assim, o que essas pessoas estão fazendo de errado que justifique tamanha violência e tamanho medo? Pô, eles estão se amando, cara, né? Porra, que coisa mais bonita que o amor, cara. Se a gente tá, né? Como que a gente pode ser contra isso, né? É Pô, verdade. não, cara, né? Assim, tipo, eu fui num bar GLS na época, né? Ninguém deu em cima de mim, como se eu tivesse ido num local. Na época também, se eu tivesse ido num local, né? Numa balada tradicional, também não, ninguém daria em cima de mim. É normal, pô. Esse negócio de ninguém dar em cima de no caso, né, de dar em cima de mim, isso aí Uhum. isso aí eu domino, essa arte eu domino. Ninguém dá em cima de mim. É uma Aliás, arte você que eu sabe sempre dominei que. na minha vida. Então, pois é. Eu acho que assim. Eu acho que só daria. Só daria em cima, só dariam na época em cima de mim se eu fosse, sei lá, né, trabalhar no porão de algum motel, por exemplo, cara. Assim, do contrário, bicho, né? Então, assim, mas falando muito sério agora, né? A gente não. Então, assim, a gente não pode ser contra. E o pior, né? Até então, a desconstrução ela é lenta, porque aí a gente começa justamente a ter empatia, evidentemente, né? Mas aí chega um momento, cara, que a gente tem que assumir a posição mesmo e partir em defesa, né, deles. Não basta mais a gente simplesmente não ser contra, até porque não cabe a gente ser contra isso, né? Sim. A gente precisa ser contra as pessoas que os oprimem. A gente precisa lutar para que eles também tenham a mesma liberdade que eu tenho de andar com a minha esposa de mão dada por aí, sabe? O que você tem de andar com a sua esposa, né? A liberdade que a gente tem, sabe? A, é, a gente precisa
precisa lutar cada vez mais e mais para que qualquer minoria, e minoria eu digo no sentido social, né, e não no sentido de número, porque, né, Sim. é muita gente, né, mas para que essas minorias, né, parem de ser oprimidas, para que essas minorias tenham o mesmo acesso que nós, cara, né, não dá mais para a gente conviver com isso, né. É verdade. É verdade. Eu vou mudando um pouquinho de assunto. Eu queria falar Claro. agora sobre algo que eu não boto muita fé, ainda sou muito descrente, mas Uhum. que pode dar condições de a gente começar a transformar a realidade, que é a questão da CPI. Só um minuto. Claro. Perdão aí. À vontade. Que é a questão da CPI, né, do Covid, que é uma coisa que está rolando já tem algum tempo. Né? Muitas pessoas foram ouvidas, alguns festivais de pastelão, como a gente costuma falar no meio artístico, aconteceu, né? E só que é algo que tá aí, que tá mostrando. Essa semana foi uma semana muito forte de emoções nessa questão da CPI. Eu queria saber como que o Lúcio vê, né, e observa como que o Lúcio está acompanhando a CPI do Covid. Olha, eu vejo, eu tenho ligado. É engraçado, eu estava falando com a minha esposa esses dias, né? Como eu estou trabalhando em casa, né? Então eu fico trabalhando na mesinha aqui no meu quarto aqui, né? E deixo a TV ligada, né? Na TV Senado para acompanhar justamente em tempo real ali a CPI. Mas eu confesso que os últimos 2 dias aí, até por conta de me manter, para me manter realmente, para não tirar meu foco mesmo do trabalho, porque algumas vezes assim, eu deixo lá o som, né? Mais baixo, né? E aí, quando alguma coisa realmente vai chamando a atenção, alguns parlamentares que vão interpelar, né, os depoentes, chamam a minha atenção e aí eu aumento um pouquinho essa atenção. Mas, em geral, né, mas nesses últimos dias não estava dando, não. Eu acabei tendo que depois pegar ali para assistir a reprise, porque estava me tirando concentração mesmo, estava me deixando puto, assim, né? Puto por quê? Porque tem uma tropa de choque do governo, né, formada pelos senadores Marcos Rogério, pelo senador Heinz, pelo Eduardo Girão, Tirão. pelo, né, pelo Fernando O do Bezerra. campo. É o vermelho lá. Vai Nossa, explodir, vai acabar cara, explodindo aquele senhor lá, pelo aquele amor de Deus. cara no dia do depoimento do Luiz Do Miranda, Miranda. meu, o que era Eu aquilo, pensei que ele ia ter cara? um ataque, bicho. Nossa, Eu porque em pensei que ele ia ter geral um ele sempre ataque. foi mais contido também, né, em relação a mesmo sendo governista, mas ele até que era ponderado, né, embora defendesse o indefensável, né, em todos os momentos, e isso o fazia para mim um escroto de marca maior, mas assim, é, é, ele não descia do salto, né? Sim. Ele fingia ter um alto nível. Mas aquele dia, meu amigo, o que foi aquilo, bicho? O que foi aquilo? Né? Aquilo lá foi. Nossa, bicho do céu. Muito Cara, desespero. e o pior de tudo é que depois disso, eu vou te falar aqui, o episódio da. Foi terça-feira que eles chamaram o cara que era da CPI, lá do Amazonas. Eu achei aquilo um puta de um tiro no pé, sabe? Aquilo. Foi Porque depois do Miranda. foi depois do Miranda. O Miranda foi na sexta passada, né? Da sexta, Sim. né, semana retrasada. E aí acho que na terça foi esse cara do Amazonas. Que na verdade para mim aquilo ali acabou virando uma disputa regional ali, né, entre o Omar Aziz, o Eduardo Braga e esse cara, né, passando pano para o governador atual, né, lá do Amazonas. Mas aí o pior, aí o que eu acho assim, né, esse episódio da terça foi emblemático porque estremeceu a relação até então do Omar Aziz com o Eduardo Braga, sendo que os dois estão ali a favor da ciência e contra o genocida, mas ali estremeceu a relação e isso atrapalhou a CPI, na minha opinião, né? Sim. Mas agora, quando convocaram aquele cara lá, esqueci o nome agora do rapaz, que Alguma comprou. coisa. Marquetelli, sei lá o nome dele. Não consigo falar o É, nome dele, não.
sei lá também o nome dele, mas enfim, colocaram aquele PM disfarçado de negociador de vacina, né? Cara, o que Sim. foi aquilo, bicho? O que foi aquilo? Foi um negócio, nossa, muito louco. Porque assim, foi um, sabe com o que eu comparo aquilo? Com o Rio Centro. Eles queriam explodir a CPI. Eles queriam desmoralizar o depoimento do Luiz Miranda, né? Dos irmãos Miranda, no caso. Só que eles não contavam que o Luiz Miranda estaria lá, né? Tá o Congresso Nacional, pô. É facinho eles se deslocar até o Pois Senado. é. É só ir atravessar um corredor, cara. Não tem, né? É... O Luiz Miranda foi lá e, não, eu tenho o áudio aqui na íntegra, né? Esse áudio que ele apresentou tá distorcido, tá editado, tá fora de contexto, muita coisa. Eu tenho o áudio original aqui, do que eu falei, e eu tô entregando meu celular pra Polícia Federal. Pronto. Deu, aquilo foi... Os caras... Aí o Randolph, né, que tava presidindo na hora, né, pediu a apreensão do celular do depoente, né? E, putz, cara, os governistas foram uma loucura, bicho. Foi um negócio ali, meu, É verdade. eles ficaram ensandecidos, cara. A falta de noção deles foi tipo a Osana, cara, nas alturas, né? Foi, foi tipo isso. Foi tipo isso. Um Cara, camarada eu que eu achei acho, demais. um camarada que eu acho muito perigoso nessa CPI é o Marcos Rogério. Eu também acho. Eu acho Porque ele é porque muito assim, ele fala, cordato às vezes, mas, né? ele fala pausadamente, ele fala É. bonito, Ele é, ele bem, tem o ele, ar ele é bem de, apessoado também, né? Então, ele tem o ar de sabedor do que está falando, do que está é. fazendo, né? Assim, de todos esses que você citou, que eu chamo carinhosamente de advogados do genocida, ele é o que eu mais fico assim, porque realmente, não que os argumentos dele tenham algum embasamento, né? Por Mas ele exemplo, causa, né? porque se ele tumultua, né? Ele É. questão de ordem e não sei o que. Então, assim, quando eu vi nessa última reunião que teve com o Carlos Wizard, né, eu me reservo no direito de permanecer calado. A fala do Marcos Rogério, assim, foi. Putz, velho, ele colocou o cara como se o cara fosse o suprassumo da cidadania, como se o Wizard fosse alguém que valesse a pena você conhecer. E não Por era o quê? caso, né? Porque ele fez trabalhos solidários, ou porque ele fez trabalhos voluntários. Né? Então, assim, eu acho que pô, pular o oceano você querer, é, como o próprio Wizard tentou lá, fazer uma propaganda do livro dele que propaga ele. Então, assim, pô, você fazer causa Cara, social para aparecer, não tem, perdeu o social, entendeu? É, é, pois é. é, é, caridade mostrada para mim é besteira, entendeu? Então assim, eu me preocupo assim muito com esse senador, né? Justamente porque ele sabe tumultuar. Uma coisa que eu vejo ali naquela CPI que ele sabe tumultuar. O Girão e o Heinz se perdem na Dois narrativa velhos deles, escrotos, nossa senhora. mas esse Marcos Rogério, cara, é meio. É chato, cara, é Ele chato. é xarope, exatamente. Nossa, que é aquilo. E realmente, né? E, ele tem uma. Como posso dizer? Não elogiando, tá? Mas assim. O que tem, ele tem. Ele usa bem a favor dele, de certa forma, a habilidade de se comunicar, né? Ele é um cara né, que tem esse tipo de Sim. inteligência emocional, digamos, né? Então não é inteligente de fato porque defende cloroquina e defende genocida, né? Essa é a questão, né? Ele- Mas, Podemos dizer que ele alimenta bem o gado do Bolsonaro, né? Porque ele exato, alimenta bem. ele sabe alimentar o gado, exatamente, né? E o pior, né? Ele tem uma comunicação muito grande nas redes sociais, né? Eu estava vendo outro dia, né? Porque, né? Acaba, não sei por que cargas d'água, às vezes o Instagram ou o Face me mostra esse tipo de coisa. Eu nem sigo essas coisas que é para não me irritar, né?
mas às vezes aparece na minha timeline, né? E o cara, né, fazendo um discurso que, lógico, né, assim, se eu fosse debater com ele, que já fazia cair por terra, a primeira coisa. Mas a questão é que tem muita gente que apoia, né? Tem muita gente que acha coerente, que vê coerência nisso, né? Muita gente que no mínimo vê como coerência respeitar a opinião contrária. Ok, respeitar a opinião contrária quando, por exemplo, eu falar que meu time Corinthians é melhor que o teu Botafogo, sabe? Atualmente é. Atualmente infelizmente, né? Mas assim, no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil, o que seja, né? Mas eu tava falando, meu pai, na verdade, é botafoguense, né? Ele é mineiro, mas daquela região ali de Juiz de Fora, né? Que é mais próxima do Sim, Rio do que mais de próxima do BH, né? Rio. Então ele cresceu, meu pai é botafoguense, meu avô também era, né? Então, Já gosto dele, hein? não, seu Lúcio pai, né? Né? Então, opinião é isso, né, cara? Oi. É você falar, por exemplo, que sei lá, né? Que lasanha é melhor do que pizza, por exemplo, ou vice-versa. É isso. Isso é opinião. Sim, Agora, ouvir cientistas, né? Ah, vamos ouvir agora o outro lado. O outro lado o quê? Que nega a ciência? Pô, a ciência não é uma questão de opinião, ou é ou não é. Essa é a questão, né? exatamente. E, assim, a gente olha, a gente vê nessa CPI, né, assim, agora parece que a coisa começou a andar. No primeiro momento ela estava muito. Focada nisso, né? Na questão É, científica. e querendo ou não, acabou dando muito espaço para propaganda da cloroquina, né? E agora a gente começa a observar que as coisas podem mesmo trazer materiais que façam a, essa máscara que o gado do Bolsonaro já não gosta de usar caia por terra de vez do lance de ser anticorrupção, de ser íntegro, ético, coisa que nunca foram, nós sabíamos, mas agora a gente começa a ter coisas palpáveis para mostrar realmente que a narrativa deles não passam disso, né? Não passa disso, narrativas. Exatamente. E eu espero É, que agora. Eu fui um grande crítico no início da CPI, mas assim, eu espero que agora as coisas comecem a funcionar. Né? Eu sei que a CPI ela tem o trabalho dela, tudo, só que nós somos reféns do Lira, né? E ele é o cara que pode dar prosseguimento a um processo de impeachment do Bolsonaro, mas 3 bilhões de reais fizeram o Lira estar onde está. Então, assim, a conta chega, né? E ele não tá. existe almoço de graça, né? Como já diziam, né? Exatamente. Então, assim, mas eu acredito sim que a cada situação que for aparecendo aí na CPI é algo mais palpável que a gente terá, que nós vamos ter para poder pressionar. O fora Bolsonaro já é uma coisa que precisa, existe, está aí, mas agora a gente tem que começar a pressionar também o Lira, porque não dá mais para um presidente da Câmara ficar como o Maia ficou 2 anos é, sentado em cima dos pedidos, e a gente precisa pressionar, a gente precisa começar essa pressão em cima do Lira para ver se, Exatamente. né, ele toma vergonha e faz o que precisa ser feito. Né? Porque é necessário que esse processo vá para frente, é necessário que eles saiam de cima de pelo menos um dos 125 processos, se é que já não aumentou da última contagem para cá, né? Mas que Essa é é muito pedido de impeachment. bastante mesmo, né? Assim, o que eu tenho visto de positivo cada vez mais fica evidente, né, a quantidade de crimes cometidos pelo Bolsonaro, crimes especialmente contra a humanidade, né, e especialmente quando se fala do combate à pandemia do coronavírus. E assim,
evidente que, até com esse desdobramento que teve, né, em que a Rosa Weber, né, autorizou, depois de pressão popular, né, Sim, autorizou que sim, que fosse investigado, né, pela Polícia Federal, né, o comportamento do presidente Bolsonaro, e que a investigação da Polícia Federal não iria atrapalhar o bom andamento da CPI e nem vice-versa, né? A CPI também não atrapalha o andamento da investigação criminal, né, da Polícia Federal sobre o presidente Bolsonaro. Ah, a gente a gente precisa, na verdade, é isso, unificar esse discurso pressionando Arthur Lira, pressionando também, claro, né, para que justiça seja feita, né? É evidente que juiz não tem que ouvir clamor popular. A gente pedia por isso na época do presidente Lula. Então, esse é o nosso pedido também com relação ao presidente Bolsonaro. Por que eu estou me referindo de forma respeitosa, aparentemente respeitosa, ao nosso desgraçado presidente genocida? Né? Porque é o seguinte, enquanto a gente ficar falando do Bolsonaro, fora Bolsonaro, claro, é importante, mas o Bolsonaro, a gente fala com uma naturalidade às vezes, e não, é o presidente está cometendo genocídio, o presidente da república está cometendo crime, o presidente da república é um escroto, né, que não deveria estar na presidência. Ele é o representante do país, é o chefe supremo das Forças Armadas, é o chefe de Estado e é chefe de governo. Então, a gente precisa dar nome ao cargo também, associá-lo sim, ao cargo para o qual ele foi eleito, para que de repente as pessoas acordem, né, no sentido de que tá errado, esse cara não tem que estar lá. Realmente é fora Bolsonaro, né? Mas quando nós formos nos referir sem dizer fora, né, noticiar alguma coisa, procurar sempre falar, o presidente falou isso, né, sem apresentar provas. O presidente está envolvido em escândalo e em crimes contra a humanidade, né, e em corrupção. Né? sim. Acho que é importante. No nosso linguajar, a gente toma cuidado. As palavras têm força, né? E você vê, quando a gente fala o presidente Bolsonaro, parece que soa mais forte, talvez. Até porque a gente tem que fazer com que o cargo retorne a ter valor, valor que tinha até então, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, é ele que vai lá, ele que é a primeira imagem enquanto política brasileira, é ele. Então, assim, é esse cargo. A gente tem que, eu concordo com você, né? A gente tem que realmente mostrar e, e, e atacar mesmo a questão das pessoas começarem a pensar no cargo, né? Porque, Você enfim, sabe, você sabe que, na verdade, eu acho que um pouco. Eu acho que talvez por isso que se relativize muito essa coisa do que está acontecendo nesse país. Por exemplo, quando a gente lembra do Flávio Bolsonaro, a gente vai lembrar de que escândalo? Qual é o da rachadinha. rachadinha, né? Da rachadinha, das mansão, Então, mas do basicamente chocolate. É laranja, as né? rachadinhas. Rachadinha, né? Basicamente ele se enriqueceu. Só que assim, cara, rachadinha não é um nome até fofinho, ou, né, no meu tempo, rachadinha era uma outra coisa, né? Quando você ligava a TV na Bandeirantes sexta-feira à noite, era procurando ver isso, por exemplo, adolescente. Vamos falar no É popular, né? verdade. Mas assim, é um nome fofinho, rachadinha, que bonitinho. Não, porra, é peculato, sabe? É um crime que é inafiançável e que é imprescritível, né? Quando é contra, né? Quando é um exercício de uma função pública, você se apropria de dinheiro público. É peculato, cara, né? Que é pena de no mínimo 12 anos de prisão, sabe? Então, É assim, verdade. É por, se você. indo nesse raciocínio, assim, eles sempre acharam os nomes bem escabrosos para falar do PT, né? Era É, mensalão, era não sei o petrolão, que, né? Nossa, petrolão, mensalão e parará, tudo no ão. Né? Aí vem com exatamente. rachadinha para Bolsonaro, aí vem com Volta, né? Vem com rachadinha pro Bolsonaro, né? Vem com Micheque, vem com, né? negócio.
Pois é, sabe? Então, assim, esperamos, né, esperamos que a CPI possa realmente nos dar essas, esses argumentos, essas armas, vou colocar assim, entre aspas, para que a gente consiga ir lutando contra isso e pressionando mais, né? Lúcio, a gente tá... Sim, pode falar, desculpa. Não, é só pra. E assim, a gente sabe que a CPI, embora ela possa de repente não ser isso que vai derrubar o presidente Bolsonaro, tirá-lo do cargo, porque dependemos de outras forças políticas, de outra, né? Mas a gente sabe que essa CPI tem elementos suficientes para que ele seja julgado aqui no Brasil e preso, porque o lugar dele é esse, é na cadeia, ele é criminoso, né? E lá fora, o Sim, Tribunal de Haia, né? Então é é isso. verdade. Pode ser que não derrube, mas que a consequência vai ser maior do que simplesmente perder um cargo, vai. Espero que É seja. verdade. Esperamos que seja. Bom, eu gostaria de falar, né, assim, para a galera que acompanhou a gente, na divulgação e na nossa vontade é fazer essa live semanal. Nós dois mais o Nicolas. Hoje o Nicolas não conseguiu entrar. Né? Quando terminar aqui eu vou tentar o contato com o Nicolas. É, Né? Mas assim, a vontade, o que nós queremos, então, é fazer a live semanal, todo domingo, às 20 horas, né? a gente vai E criar um fazer canal com no que... YouTube para isso também, né? É verdade. Página no E Face. assim, isso, e assim, para que a gente converse mesmo do que aconteceu durante a semana, né? Que a gente traga elementos mesmo que aconteceu durante a semana, que a gente lembre, que a gente debata, que a gente crie força. Porque uma coisa que a gente vê do lado de lá é que eles têm essa habilidade com as redes e nós precisamos tomar conta, nós precisamos ocupar espaços, né? Só que nós vamos deixar, né, Lúcio, um dever de casa aí para a galera que acompanha a gente, né, para a escolha do nome disso que a gente vai fazer. Porque até então eu estava chamando as lives de live Lauro Rodrigues 13, mas como a live não vai ser só minha, vai ser junto com o Lúcio e o Nicolas, e nós vamos ter outros convidados também, tudo mais. A, a, o fio condutor, entre aspas, da live vai girar assim entre nós três, né? Lúcio, Nicolas e Lauro. Não é justo que tenha só meu nome. E fica muito extenso se for colocar live Lauro, Lúcio e Nicolas. Né? Tipo Então a Earth, gente. Wind and Fire. Então a gente vai deixar com vocês que estão acompanhando, a gente vai abrir uma enquete, se não hoje, mais tardar amanhã, a gente vai abrir uma enquete com vocês para a escolha do nome para esse quadro que a gente vai estar trazendo toda semana para vocês. Tá bom? Então a gente tem dois nomes para sugerir, né? Que é As ideias. As Ideias e Nosso Mundo. Você O lembra? mundo nosso de cada dia. O mundo nosso de cada dia. Obrigado, Lúcio. Então Imagina. nós vamos ter esses dois nomes e entre esses dois nomes a gente vai abrir a enquete para que vocês escolham as ideias do nosso mundo de cada dia. O Aí sim, mundo nosso de cada dia. o mundo nosso de cada dia, tá bom? Para que a gente consiga fazer uma coisa, criar mesmo uma situação que a gente tenha é, a, a, o engajamento com vocês, que vocês possam estar participando também, que vocês possam estar trazendo essa contribuição para a gente. Tá bom? Então, mais tardar amanhã a gente abre essa enquete. Vai estar no meu Face, vai estar no Face do Lúcio, vai estar no Face do Nicolas, para que a gente possa escolher o nome e ter esse quadro mesmo. Vai ser um quadro mesmo que a gente vai estar aqui toda semana, a gente vai estar conversando, trocando ideia, tendo convidados e essa coisa toda. Não é não, Vai ser Lúcio? a sua revista eletrônica semanal, só que de esquerda, gente, porque da direita tem o Fantástico, tem o Repórter Record, né? A gente Não não, é isso? aqui E assim, a gente vai passando por todos os problemas
técnicos, a gente vai aprendendo junto, a gente vai fazendo as coisas, mas essa é a intenção que nós temos. E claro, a gente já deixa todo mundo convidado para a semana que vem, né, no domingo de novo, às 8 horas, né, às 20 horas, para que a gente faça, vocês acompanhem a gente aqui e a gente possa trocar essa ideia aí com vocês e vocês com a gente aqui com vocês. Não é isso aí, Lúcio? É isso aí, vamos que vamos, estamos todo mundo junto. É isso aí então. O vídeo como o Lúcio falou, a gente vai ter um canal do No YouTube YouTube também. para essas nossas interações. E uma E página específica também no Face pra gente, né, de repente deixar também. é verdade. Então, assim, aproveitem, sugiram, podem participar aí com a gente também, podem sugerir aquilo que vocês acham que precisa ter, o que pode ter. Pautas É, também, né, ou então alguma notícia que for de conhecimento, às vezes regional, que a gente não possa, sabe? Mandem pra gente, a exatamente, gente comenta, a gente conversa. exatamente. Né? Sugestões de convidados também, não tem problemas, a gente vai acolhendo toda a sugestão, porque a gente vai crescer junto e a gente precisa ter esses espaços preenchidos. Né? Então, assim, conto com vocês, quero desejar boa noite para todos, assim, agradecer todos que estiveram com a gente, acompanhando. Eu vou seguir a linha de não falar o nome, porque a gente sempre corre o risco de De cometer ser alguma injusto, injustiça, né? né? Mas assim, quero realmente agradecer a todos que estiveram com a gente, né? E vou deixar agora com o Lúcio para ele se despedir e deixar as coisas encaminhadas. Gente, muito obrigado por essa audiência, por estarem aqui conosco. Eu acho que a audiência, na verdade, é realmente mais do que isso, é a companhia de vocês, né, sabendo, deixando claro que a gente está do lado certo da história, né, construindo aí o nosso futuro para que a gente tenha aí um mundo melhor, né, para que a gente saiba viver melhor nesse mundo que está mudando sempre. De um modo especial, eu peço licença aí ao Lauro para agradecer. Ontem aí né, foi meu aniversário, fiz 40 aninhos, né, e com um corpo de 39 anos ainda. Mas gostaria de agradecer aí muito, né, a todos que estão aqui, que deixaram mensagens, que deixaram textos e mandaram, né, no WhatsApp, né, mensagem. Pô, muito obrigado mesmo. Cada mensagem fez muita diferença, né? Então, quero mandar um abraço, um beijo muito carinhoso aí para todos. E espero, junto com o Lauro e com o Nicolas, né, espero por vocês aí semana que vem. Aliás, espero por vocês já durante a semana, porque a gente vai falar um pouco sobre o nosso canal. Valeu, gente. Exatamente. Valeu, gente. Boa noite. Até mais. Boa noite, Obrigado. Lúcio. Tamo junto. Valeu. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, genocida.